glória seja dada ao Senhor. Mais uma noite de vitória, uma noite de bênção para nossas vidas, uma noite gloriosa, o qual estamos reunidos, conectados aqui, no nome de Jesus, para mais uma noite de palavra de Deus, mais uma noite de oração. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem nos guardado, Louvamos ao Senhor nessa noite, pela graça, pelo amor, pela misericórdia. Entrando hoje um pouquinho atrasado também, correria, só Deus, irmãos? Deus seja louvado pela vida de vocês, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar todos vocês. Eu quero entrar em oração, quero falar um pouquinho hoje da palavra do Senhor, a palavra poderosa aos nossos corações, vamos aprender mais um pouquinho com o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Muito obrigado por abrir aí a porta do seu coração e estar aprendendo com o Senhor. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus possa abençoar vocês, onde você está aí, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Marivalda Silva está mandando uma paz, que Deus abençoe você. Gideon, em nome de Jesus. A esposa do Jal, lá em Santos, que Deus possa abençoar você no nome de Jesus, amém? Deus seja louvado. Quero orar com vocês nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, nós louvamos a Ti e Te agradecemos, meu Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Perdoa nossos pecados e falhas, Senhor, meu Deus, ó Pai, e não retira de nós o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos consolar, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos corrigir, que Teu Espírito Santo nos ensine e que todos os demônios sejam impedidos de funcionar na casa de cada pessoa que está me ouvindo e que vão me ouvir nesse exato momento, Senhor. Meu Deus, perdoa falhas e pecados, que somos falhos, somos pecadores, estamos sujeitos a fracassar, mas que o Senhor sustente em nossas mãos. A Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, muito obrigado, Deus, por ter nos sustentado, meu Deus, debaixo das Tuas mãos, com a destra da Tua justiça. O Senhor tem nos guardado, meu Deus, tem nos protegido. Muito obrigado por entrar nesta casa, na minha vida, na minha família, no meu casamento, esposa, filhos e ministério. Muito obrigado, meu Deus, por ter, meu Pai amado, feito grandes coisas em nossas vidas, meu Pai, todos esses anos de evangelho. Obrigado, meu Deus, que nessa noite o Senhor possa nos consolar através do Teu Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer. Nos dê graça para manter-se de pé, Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensina Teus filhos o caminho que eles devem andar, porque quando eles crescer, não se desviará deles. Protege a família, Pai. A família é o projeto do Senhor. A família é o sonho de Deus. Construir família. O Senhor pegou Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. E o Senhor formou a sua ajudadora. Meu Deus, entra nas casas onde tem casais, família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministra o coração de cada pessoa, Pai, nessa noite, que vão me ouvir, que estão, meu Deus, me ouvindo, que o Senhor possa, meu Deus, ó Pai amado, para ensinar cada pessoa, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministra o coração de cada pessoa que está do outro lado, me ouvindo, meu Deus, conectado conosco. Vai, meu Deus, na vida dessa pessoa que está no sofá, na cama, na sala, meu Deus, agora assistindo pela TV ou pelo celular. Que o Senhor possa, meu Deus, confortar o coração dessas pessoas, meu Pai, que precisam do Senhor, Pai. Toma a direção essa noite, fala conosco. Usa nossas vidas como canal de bênção, meu Deus, para alcançar muitas vidas aonde esse vídeo chegar. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar o coração de cada pessoa, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que não haja em nós legalidade para o inimigo nos acusar. Que toda acusação de Satanás caia por terra e que nós possamos ser livres de todas as acusações do diabo, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, nessa noite, alertar-nos, despertar-nos, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos fazer prosperar, Pai, poderosamente, Senhor, com poder e grande glória. Que o Senhor ministre aos nossos corações, aos corações das mães, em nome de Jesus, Pai.
que o teu poder seja manifesto em nossas vidas para a glória de Deus. Rendemos graça a ti e declaramos que só o Senhor é Deus. Glória a Jesus, Deus seja louvado. Paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, para a glória de Deus. Deus seja louvado por todos vocês. Um abraço no coração de todos, em nome de Jesus, da nossa irmã Amanda Montenegro. Que Deus possa abençoar o Renato, em nome de Jesus, a Beatriz, a Vilma, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar todos os irmãos que estão conectados, me assistindo, Gideão, em nome de Jesus, os irmãos que já mandaram uma paz aí, que Deus possa abençoar vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa trazer uma palavra ao coração de todos vocês, em nome de Jesus. Josi Barretos, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Nayara, paz do Senhor, que Deus possa abençoar você no nome de Jesus. Nosso irmão Laurentino, que Deus possa também abençoar a sua casa para a glória de Deus. A nossa irmã Fátima também, que Deus possa abençoar você no nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua família para a glória de Deus. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite e nós vamos aprender algumas coisas muito importantes. Eu gosto de tratar muito do dia a dia, né? A nossa vida circular. Gosto muito de falar sobre famílias, casamento, filhos. Então, que Deus possa trazer uma palavra ao coração de vocês, uma palavra poderosa que edifica, né? Que edifica vocês. Que Deus possa abençoar no nome de Jesus. Hoje o Gomes apareceu aí, ó. Gomes Souza, que Deus abençoe você, família, em nome de Jesus, ministério, seus negócios, em nome de Jesus. O Gomes Presbítero Manuel, que Deus possa abençoar no nome de Jesus. Todos os irmãos que estão conectados conosco, eu quero trazer uma palavra bem breve. Hoje eu quero falar um pouquinho, irmãos. A Nena Silva, que Deus possa abençoar, está mandando uma paz aí, para a glória de Deus. Eu quero falar com vocês sobre filhos, tá? Sobre filhos. Falar um pouco sobre filhos. Eu vou dar início. Pode ser que essa questão não seja terminada e depois eu volto a falar sobre filhos. A importância de você saber como abençoar os seus filhos, como cuidar dos seus filhos, tá? Em nome de Jesus. Vai ser muito importante para nós essa noite. Como cuidar dos nossos filhos, como abençoar os nossos filhos. Muitas pessoas não estão tendo estratégia, não estão sabendo cuidar dos filhos. Então é muito complicado. Muitos casais que têm filhos ainda novos, né? Muitas mulheres que estão tendo filhos com 15, 16, 17 anos. Então elas não têm estrutura para cuidar dos filhos. É importante compartilhar esse vídeo aí com as suas amigas, amigos, com casais que estão casando agora, que vai ser muito importante. Eu não vou tratar de muitas coisas porque é muita coisa para falar de filhos. Talvez eu fale durante a semana um pouco sobre os filhos que estão mais grandes, como corrigi-los, ensiná-los, para que você não tenha problema lá na frente. Para começar, irmãos, nós precisamos notar algumas coisas a respeito de família, de filhos, né? Eu vou passar algumas coisas para você que está acontecendo e que isso tem levado a pessoas à ruína, né? A casais têm levado uma vida complicadíssima por causa disso. Para você que não sabe, o diabo ele está trabalhando com estratégia, irmãos, e isso já vem de muito tempo. Qual que é a estratégia de Satanás para os jovens hoje? Como que ele consegue complicar a vida do jovem? É importante você notar essas coisas. Preste bem atenção. Nós vamos ler um texto de Salmos daqui a pouco. Salmos 22, verso 10. Daqui a pouco nós vamos ler. Eu quero que você note algumas coisas. A forma que o diabo está trabalhando, a estratégia que o diabo montou,
e ele está trabalhando na vida das pessoas, na vida dos jovens. Primeiro, o diabo ele tem pressa em agir. O que ele vai fazer? Cada vez mais cedo, o primeiro gole, né? A primeira contaminação com a bebida, cada vez mais cedo a primeira contaminação com as drogas e cada vez mais cedo a gravidez. Então essas três coisas são três coisas terríveis em que o diabo trabalha. Eu preguei domingo e eu falei um pouco sobre isso, sobre três coisas que luta para nos esvaziar, que luta para nos destruir. O mundo, o desejo da carne e Satanás. Então eles lutam juntos para destruir, para esvaziar, para levar o homem à ruína. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, sobre filhos hoje, né? Filhos, como lidar com filhos, o que fazer para abençoar os filhos, o filho que nasce debaixo de maldição, o que fazer para que isso seja revogado, como fazer para ter a bênção de Deus sobre os filhos. É muito importante. Eu prego muito a vida, a sua vida, a nossa vida. Por quê? Porque se a gente aprender, irmão, a lidar com essas coisas nas nossas vidas, nós não vamos ter problema com nossos filhos lá na frente. Entende essa verdade? Então, é importantíssimo a igreja ensinar isso. Toda liderança tem que ensinar a família a ser abençoada em todas as áreas. A igreja é isso, senão as pessoas acabam aprendendo algumas coisas que não são necessárias e deixam de aprender as coisas que são necessárias, que são importantes. E hoje as igrejas ensinam as pessoas a fazer troca com Deus, né? Em troca de dinheiro. Então elas ensinam as pessoas a barganharem com Deus para receber bênção, as coisas, e elas deixam de ensinar as mães, os pais, a família, coisas importantíssimas que mudarão a vida deles. Então isso fica escondido, as lideranças não ensinam essas coisas. Você consegue entender? E é importante. Jesus foi o que mais ele frisou, foi sobre a família, o cuidado com os filhos, como fazer, como agir. Então eu vou voltar um pouquinho aqui. O diabo ele luta. Como que o diabo luta contra o jovem hoje? Você que é jovem que está me assistindo, você que é filho, filha, e talvez você que é jovem que não está me assistindo, mas a sua mãe, seu pai está, você pode passar para o seu filho o que eu estou falando para vocês agora nesse exato momento. Você pode passar para eles a importância de você instruir os seus filhos e a importância de uma criança nascer abençoada por Deus, ela crescer abençoada por Deus. A pior coisa que tem é você ter filhos crescendo debaixo de maldição. Eles causam um grande problema lá na frente quando eles crescerem. Eles têm todas as facilidades de ser filhos que vão dar trabalho aos pais quando eles crescerem e começarem a viver as suas vidas. Então, primeira coisa, o diabo ele luta com essa estratégia. Olha, a primeira coisa que ele faz, ele coloca o jovem na bebida. É a primeira coisa. Então, quando o jovem ele é influenciado por amizade, os jovens hoje têm essa de eu vou dormir na casa da minha amiga, eu vou dormir na casa do meu amigo, essa noite eu vou passar com fulano, as saidinhas. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque os jovens podem ser influenciados nessas saídas. Mesmo eu estou falando de jovens que estão também na igreja. Se os pais não tomar cuidado, eles são influenciados. Então o que acontece, irmãos? Primeira coisa, o diabo vai investir nele para que ele conheça a bebida o mais cedo possível. 12, 13 anos, 14 anos, elas começam a conhecer a bebida, e a bebida vai influenciar ele a conhecer as drogas. As drogas vai influenciar ele a se aprofundar mais nesse mundo. Então, quando ela se aprofunda mais em conhecer esse mundo, ela vai conhecer muitas amizades que são amizades ruins, que são pessoas que já estão na bebida, nas drogas, na prostituição. Então, automaticamente, ela vai conhecer pessoas e ter relacionamentos mais cedo. Os relacionamentos mais cedo são perigosos, a saber, namoros em escola, namoros através de amigas, namoros na saidinha,
para shopping, cinema e etc. Então, ela conhecendo essas três coisas, que é a bebida, a droga e o namoro cedo, o diabo vai investir nessas três áreas. Então, primeiro ele pega ela na bebida, nas drogas, depois ele vai para o relacionamento. Indo para o relacionamento, o diabo vai fazer com que ela engravide, e ela engravide muito cedo. Ela engravidando muito cedo, o que vai fazer? O que vai acontecer? Automaticamente, quando ela conhece alguém, ela entra em fornicação. O namoro de hoje, você sabe muito bem como é. Não é aquele namoro de antigamente, que você beijava a namorada, ia para casa, você dava um beijo na noiva, na frente dos pais, e ia para casa e estava tudo certo, e você tinha desejo de ver ela de novo, para poder beijar ela, e aquela coisa, né? Aquela questão rígida. Hoje não tem mais isso. Hoje eles estão liberados, e o que acontece? Eles conhecem, têm relacionamento muito cedo, eles passam a viver em fornicação bem cedo, com 13, 14 anos, 15 anos. Então elas entram em fornicação, o diabo ali já pega ela. São muitas pessoas, jovens que são tirados da igreja, eles caem em pecado, ficam em fornicação. A fornicação está alimentando o diabo, porque o diabo, os demônios se alimentam de pecado. Então o jovem, ele começa a se envolver com o pecado muito cedo, com as drogas, com a bebida, com o vício, e aí entra a fornicação, o namoro, que é o sexo fora do casamento, o sexo ilícito. Então a criança logo cedo, o jovem, adolescente, o jovem logo cedo, ele começa a se envolver com essas três coisas. Então o jovem em fornicação, o que vai acontecer? O diabo já sabe que ele está em pecado, então ele está alimentando os demônios, o diabo. Então o diabo vai fazer agora com que eles engravidem, elas engravidem. Então os jovens de hoje, eles não têm essa inteligência, essa sabedoria, então eles se envolvem muito cedo e elas acabam engravidando muito cedo. Hoje o que você mais vê é jovens com 14, com 13, 14, 15 anos, já grávida, né? Aí é um problema para os pais, os pais entram em choque quando descobrem. Eu levei uma cesta básica uma vez para uma mulher e ela disse: pastor, ore pela minha filha. E quando ela chegou na sala, a filha dela tinha 13 anos e ela já estava grávida, de aproximadamente 3 meses. Eu fiquei assustado com aquilo, porque uma criança ainda, praticamente uma criança com a estrutura de criança ainda, mas já estava grávida com 13 anos. Então é muito importante a gente notar essas coisas, que o diabo ele quer que as pessoas entrem nessas práticas muito cedo, na cachaça, na bebida, nas drogas e na prostituição. Então os jovens, eles são atraídos por essas coisas e são influenciados por essas coisas, e eles acabam se envolvendo muito cedo. Então as jovens engravidam muito cedo. Por que o diabo vai fazer de tudo para elas engravidarem? Por quê? Quando ela começa a ter relação sexual, o que vai acontecer? Ela já começa a alimentar os demônios, porque elas estão em pecado, em fornicação. Mas o diabo, ele não quer somente que ela fique em fornicação, ele quer que ela engravide. Por quê? Se ela engravida na fornicação, os filhos já vão nascer debaixo da maldição. E aí é onde nós começamos agora a analisar os fatos. Então, quando ela engravida, ela engravidando, o que vai acontecer? O jovem que a engravidou, quando o filho nasce, automaticamente o diabo vai colocar no coração dele para ele rejeitar ela, porque ele não tem estrutura para cuidar dela, os pais não vão aceitar, então automaticamente o diabo vai colocar no coração dele para ele rejeitar a criança, e automaticamente também a mãe. Hoje o que você mais vê são jovens que são mães que estão separadas. Os pais geraram as crianças e desapareceram. Então é isso que o diabo faz. Então ele coloca ela na fornicação. Depois da fornicação, elas engravidam. Engravidando agora, elas são rejeitadas por esses jovens, e elas passam agora a ser mães solteiras e com filhos que nasceram na prostituição, que nasceram no pecado. E essas crianças nascem debaixo de maldição, e essas mães criam essas crianças juntamente com as avós, os avós, mas são filhos que vêm do pecado, filhos da desobediência. A Bíblia chama eles de filhos da desobediência, filhos do pecado. E essas crianças podem nascer debaixo de uma série de problemas. São crianças que nascem doentes, às vezes crianças com deficiência,
crianças que nascem debaixo de uma maldição de pecado e crianças que crescem sem proteção de Deus. Então, como lidar com isso? Eu vou ensinar a você como lidar, como abençoar essas crianças, porque elas não têm culpa, elas não têm pecado, elas são uma presa fácil, porque elas não estão ainda contaminadas com esse mundo. Então elas se tornam uma presa fácil para os espíritos de enfermidade atingir, para os demônios operarem. Note bem isso, que a criança, quando ela nasce de pecado, o inimigo ele tem uma facilidade maior para atingir essas crianças, porque há uma legalidade. Então automaticamente esses jovens se separam e essas crianças ficam e se criam sem a atenção do pai, ou se cria com uma mãe, ou se cria somente com um pai. Então são famílias destruídas. O que o diabo faz? Ele coloca na fornicação, depois ela engravida. Quando ela engravida, aí o jovem não quer mais a jovem, e automaticamente essa criança se cria em um lar sem o pai ou sem a mãe, se cria debaixo do pecado, porque o pecado foi gerado pelos pais. E o que acontece? Eles crescem debaixo de uma série de problemas que podem atingir a família, a mãe, o pai, os avós que estão também à volta cuidando ali, que sempre sobra para os avós, né? Os filhos hoje crescem e geram filhos e colocam para os avós cuidar. Quantas jovens engravidam e quando o filho nasce ele coloca ali na responsabilidade da mãe, que é a avó da criança, e vai para a balada de novo. Ela não está nem aí, ela não está preocupada com isso. Então o que fazer com essa situação? Como lidar com isso? Então eu gosto de tratar do dia a dia, das nossas vidas, a ensinar a você como lidar com isso. Filhos que nascem de pecado e que estão debaixo de maldição, como lidar com isso, como quebrar essa maldição, o que fazer para que essa criança não venha a ser atingida pelos demônios e que elas possam crescer debaixo da proteção do Senhor, já que elas foram geradas e já que Deus permitiu que elas viessem ao mundo, porque muitos jovens tomam remédios para matar as crianças ainda no ventre. Elas tomam aquele chá de buchinha, isso acontece muito no Nordeste. É feito muito chá de maconha para matar criança. Quantas crianças são abortadas por chá de maconha, que também abortam crianças, as crianças acabam morrendo no ventre da mãe. Então, quantas crianças morrem, né? E são em gravidez precipitada, gravidez prematura, que acabam as mães tomando remédio para matar essas crianças. Então isso aí também conta um peso muito grande no mundo espiritual, muito jovem matando crianças também. Então tudo isso acarreta maldição na vida dos filhos. Hoje você tem seu filho está dando trabalho a você, porque se você puxar o histórico lá de trás, pode ser que tenha acontecido isso. E isso só é quebrado na vida dele se ele crescer e se converter, será quebrado toda essa maldição. Mas antes dele se converter, se você que é mãe se converteu a Deus, se converteu a Cristo, pode ser apresentada a Deus e ser quebrado esse mal na vida dela. Então vou passar algumas coisas aqui, alguns segredos que podem mudar a história dessa família, famílias que estão crescendo, filhos crescendo debaixo dessa maldição. Então o diabo ele luta muito com isso, irmãos. Ele pega os jovens cedo nas drogas, na bebida, e depois na fornicação, e depois as jovens engravidam e os filhos nascem aí contaminados pelo pecado, e aí esse lar ela cresce em um lar desorganizado, um lar sem paz, um lar sem ensinamento, um lar sem Deus. É muito importante a gente notar essas coisas. Uma família que ela cresce na presença de Deus, filhos que são nascidos de casamentos legalizados, são filhos diferentes, filhos que crescem com bom comportamento, com bom ensinamento, são filhos que não lhe dão trabalhos. Nós vamos ler alguns textos importantes que falam sobre isso. Então, a função do diabo é que esses jovens, mais cedo possível, eles conheçam as drogas, conheçam a prostituição, a fornicação, e eles passem a ser destruídos, porque o diabo ele quer destruir a mentalidade das crianças para que elas não tenham um futuro quando elas crescerem. Então essa é a função do diabo, e cada vez mais cedo ele está fazendo isso. Nós temos tratado com muitas jovens que são mães que são mães solteiras,
que o jovem gerou o filho e automaticamente ele rejeita essa jovem e ele não quer mais ela, ou ela não quer mais ele, e eles crescem destruídos, depressivos, decepcionados, e aí os filhos também crescem em esses lares. Eu quero ler um texto com você de Salmo 22 e o verso de número 10. Eu vou passar um segredo para você de um filho que nasce em uma família abençoada, uma família que conhece a Deus. Ela é diferente. O Salmo 22, no verso 4, diz assim: sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. O salmista Davi, o que o salmista Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: antes que eu fosse formado, Deus tinha comigo um propósito. E ele está dizendo aqui, olha, mas ele disse no verso 10, sobre ti fui lançado. Ele disse, sobre os teus braços eu fui lançado quando eu nasci. Haveria um propósito sobre a vida de Davi antes que Davi existisse. Deus permitiu que Davi nascesse. Mesmo Davi, quando nasceu, foi rejeitado, mas havia um propósito. Quantas mães e quantos pais rejeitam os filhos quando nascem? Então, quando uma mãe rejeita um filho quando ele nasce, ele pode crescer com sérios problemas. Ele pode crescer, e quando ele crescer, ele vai ter o conhecimento de que ele foi rejeitado quando criança. E isso pode atingir a sua mente e causar sérios problemas sobre a vida dessa criança. Uma criança que nasce rejeitada, que ela não é amada pelos pais, criança, ela observa essas coisas. Então, de forma alguma, uma mãe ou um pai pode rejeitar o filho, pode rejeitar uma criança, porque a criança ela não tem pecado, ela não sabe, ela não tem entendimento, ela não tem culpa de nada. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre filhos. E talvez você nasceu em uma família que você foi rejeitada, mas mesmo você sendo rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe, Deus permitiu que você crescesse, Deus permitiu que você crescesse nessa família, você hoje entendesse essas coisas, para que você tivesse experiência, para quando você gerasse filhos, o seu amor fosse um amor diferente, e que você tratasse os seus filhos com amor, com carinho, e que eles nunca tivessem essa rejeição que você teve quando você era criança. Porque filhos rejeitados pelos pais, eles crescem debaixo de uma rejeição, e quando você rejeita um filho, essa rejeição pode te causar grandes problemas lá na frente. Se isso não for quebrado no mundo espiritual, esses filhos não serão abençoados, e esses filhos causarão problemas. Hoje você vê filhos com 12, 13, 14 anos nas drogas, a boca de fumo leva ele cedo, o vício toma a vida dele, o diabo destrói ele logo cedo. E quando você puxa o histórico dessas crianças, são crianças que foram rejeitadas pelos pais, são crianças que eram para ter morrido, foram crianças que a mãe tomaram medicamento para abortá-lo, são crianças que nascem em lares conturbados, lares onde tem droga, prostituição, são crianças que nascem em lares onde tem brigas, contendas. Então são crianças que crescem, e quando elas crescem e elas começam a entender as coisas, elas começam a tomar rumos diferentes. São crianças que são oferecidas quando pequenas. Então o salmista Davi está dizendo aqui: antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, porque Davi, quando nasce, ele é rejeitado pelo pai, porque ele nasceu diferente dos seus irmãos, então ele foi rejeitado. Você entende? Então Davi era diferente, por isso ele foi rejeitado. Mas Davi foi rejeitado pela sua família, mas ele foi aceito por Deus. É tanto que de todos os seus irmãos, quem foi escolhido para ser rei foi Davi. Então, mesmo que você foi rejeitado por alguém quando você nasceu, e você ainda é rejeitado por alguém, você precisa entender uma coisa: você nunca foi rejeitado por Deus, porque toda criança que vem ao mundo tem um propósito. Você entende isso? Então, se Deus permitiu que você viesse ao mundo e Deus não permitiu que alguém te matasse, é porque Deus tinha um propósito com você.
Você entende essa verdade? Tem mães e pais que não queria que o filho que nasceu fosse menino, queria que fosse menina. E esse filho pode crescer debaixo dessa maldição, dessa rejeição. Muitos pais, quando o filho nasce, que é menino, antigamente a gente não sabia o sexo antes, o coração se fechava, aquela criança poderia ser rejeitada, porque ela não queria que fosse menino, ela queria que fosse menina, ou não queria que fosse menina, queria que fosse um menino. Então, essa criança que nasceu agora, que a mãe rejeitou ela, essa criança pode ter sérios problemas. Você consegue me entender? Então, pensa nisso comigo. Então, talvez mães agora de 15, 16, 17 anos que não entendem essa verdade, 18, 20 anos, 25, hoje você aprendendo isso, você tem estrutura, amadurecimento para lidar com seus filhos, para lidar ter os seus filhos nos seus braços, como lidar com as crianças, como cuidar delas, como dar amor, carinho, para que elas cresçam em um lar onde tem a presença de Deus, para que elas sejam abençoadas, para que elas não cresçam com a mente acarretadas de problemas dos pais. Então observe, Davi disse: eu nasci e antes de eu ser formado, eu fui entregue a ti. Ele disse: sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Ele disse: eu fui entregue a ti. O Senhor tinha um propósito comigo, porque Davi entendeu isso. A melhor coisa que existe é quando uma criança, antes de nascer, ela já está sendo apresentada a Deus. A criança que nasce em um lar cristão, todos os dias ela é apresentada a Deus. A gravidez é diferente de uma criança que nasce em um lar de pessoas que são espíritas, que vão em centro de macumba, que não servem ao Senhor. Crianças que são apresentadas a demônios, mesmo ainda no ventre. Quantas crianças que nascem e são levadas ao centro de macumba e são apresentadas a demônios? Quando ela é apresentada a um demônio, aquele demônio vai dirigir a vida daquela criança. Aquela criança vai crescer debaixo de um guia, que são demônios, que não é a mão de Deus que está protegendo. Por isso que a importância de apresentar os filhos ao Senhor. Jesus, quando nasce, com 8 dias de nascido, ele é apresentado no templo ao Senhor. E Simão pega Jesus pelos braços e apresenta a Deus. Então, uma criança que é apresentada a Deus ainda quando novinha ou no ventre, é quebrado qualquer maldição contra a vida dela. Uma criança que é apresentada no centro de macumba aos demônios, os demônios passam a ser o seu guia, e aquela criança é daqueles demônios. Se não for quebrada essa maldição, essa criança passa a ser perseguida por esses demônios, e ela pode ter sérios problemas quando crescer. Ela começa a crescer vendo vultos, vendo demônios, crianças que não dormem, crianças perturbadas. E quando essa criança cresce, ela pode se tornar homossexual, ela pode se tornar lésbica, ela pode ir para as drogas. São crianças problemáticas. Eu lido com isso todos os dias, irmãos, de pessoas que vêm até a mim e falam sobre isso. Eu fico espantado com isso. Então é muito importante a gente notar crianças que são apresentadas a demônios, onde demônios estão governando essas crianças. Então, crianças que vêm até a mim e as mães: pastor, apresente os meus filhos, porque eles não foram apresentados. Pessoas que se converteram, que era da macumba, que tem os seus filhos apresentados lá, e nós temos que orar, pedir para o Senhor quebrar a maldição sobre a vida dessas crianças. E automaticamente a Bíblia diz que tudo que é amaldiçoado sendo apresentado a Deus será quebrado, se tornarão em bênção. Então muitas crianças hoje precisam ser apresentadas a Deus para que essa maldição seja quebrada. Quando a criança cresce e ela está com 12, 13 anos, 14 anos, que ela entende o que é pecado, então quando ela se converte, se arrepende dos seus pecados, automaticamente no mundo espiritual será quebrada toda a maldição contra a vida dela. Crianças que são apresentadas a santos no catolicismo, as promessas que são feitas e pagas, votos, aquilo tudo são demônios por trás que governam. A gente sabe disso.
Então essas crianças ficam ligadas a esses demônios. Então precisa ser quebrado. Quando uma criança nasce, irmãos, e ela nasce em pecado, por exemplo, um jovem, ele namora e ali eles estão em fornicação. E ali a jovem engravida, a jovem engravidou, a criança nasceu. Essa criança, ela nasceu de um pecado. Essa criança precisa ser pega e apresentada a Deus o mais depressa possível, para que Deus proteja essa criança e que ela seja isenta da culpa do pecado dos pais, porque o pecado dos pais terá uma consequência. O pecado será perdoado, mas a consequência nós temos que pagar. Isso é biblicamente é assim. Então o pecado de dois jovens que se uniu em fornicação e geraram um filho, aquele filho automaticamente precisa ser apresentado. Você que é avô e que é avó, que é cristão, precisa pegar essa criança, levar diretamente ao pastor, para que ele apresente essa criança a Deus e a maldição seja quebrada, porque o pecado dos pais vai refletir nos filhos. Deus disse isso lá em Êxodo, que o pecado dos pais reflete nos filhos. Hoje os filhos estão sofrendo muito por causa do pecado dos pais. Quantos filhos são acometidos por assassinatos, morrem, tomam tiro, eles vão para o mundo do crime por causa do pecado dos pais, e o pecado dos pais refletirão nos filhos, diz a Bíblia. Mas os filhos, quando são abençoados, apresentados a Deus, a história muda totalmente. Davi disse: eu fui apresentado a Deus desde o ventre. Qual é o segredo aqui? Jesus foi apresentado ao Senhor com 8 dias de nascido. Davi disse: o Senhor me escolheu desde o ventre e me santificou. Olha o que Deus disse a Jeremias. Ele disse: Jeremias, eu te escolhi antes que te formasse, e te chamei pelo teu nome, e te levantei como profeta. Jeremias, quando estava no ventre da sua mãe, Deus o já tinha escolhido. Mas quando os pais de Jeremias tiveram Jeremias em seus braços, eles apresentaram a Deus, e Jeremias cresceu sem dar trabalho aos pais, foi um grande profeta e foi guardado por Deus sempre. Então entenda uma coisa: filhos que nascem de pecado, eles sofrerão a consequência do pecado. Filhos que nascem na desobediência sofrerão consequências desse pecado. Então muitos filhos hoje estão nascendo em um casamento perturbado, em um casamento que foi gerado em pecado, jovens que vivem em fornicação, gerando filhos para os avós cuidar. Quem sofre é os avós, quem sofre é os pais desses jovens, que tem que criar essas crianças, porque eles não têm responsabilidade, eles geram e colocam na mão das mães, dos avós para cuidar. São jovens que não têm responsabilidade nenhuma, não têm entendimento, não têm amadurecimento, então eles não sabem nem lidar. São crianças gerando crianças sem saber lidar com essas crianças. Então eu quero que você seja isento desses sofrimentos, que vocês possam entender essas coisas, amadurecer. Você jovem que talvez vai me ouvir pelo Face, pelo YouTube, tome muito cuidado, namore, case-se, se legalize e gere filhos estruturados, para que os vossos filhos sejam bênção, como o salmista Davi disse. Deus disse: os vossos filhos serão como bênção, videira ao redor da mesa de vocês, eles produzirão, os seus netos serão abençoados, os seus filhos crescerão abençoados e protegidos pelo Senhor. A maioria dos filhos que estão dando trabalho aos pais hoje é porque eles cresceram debaixo de maldição, de pecados, e hoje isso precisa ser quebrado depressa possível, para que essas crianças não sofram retaliações. É bíblico isso. Quando Davi peca com Betseba, ele peca e é nascido um filho de pecado de Betseba com Davi, e aquele filho morre. A sua irmã, a filha de Davi, é estrupada pelo irmão. O irmão que estrupou a irmã foi morto pelo outro irmão por causa de um pecado do pai. Olha, irmãos, pensa comigo nisso. Quando um jovem
gera filhos em pecado, essas crianças podem sofrerem ataques de Satanás, porque elas são presas fáceis no mundo espiritual. Jesus ele ensinou muito sobre isso. Jesus abençoou as crianças e disse: delas são o reino dos céus. Você precisa depressa abençoar os seus filhos, ungir os seus filhos, pedir as bênçãos de Deus sobre os teus filhos. Talvez você gerou filhos na fornicação quando você estava namorando, e você não sabe disso que eu estou falando. Pega os teus filhos, unge os teus filhos, abençoa os teus filhos e diga: Senhor, eu quebro toda maldição, todo pecado meu que eu causei, não reflita nos meus filhos, que os meus filhos sejam protegidos e isentos dos meus pecados. Peça perdão, Senhor, depressa possível. Deus alertou a mim para falar isso para você. Deus ardeu meu coração essa noite para falar isso para vocês. Eu tenho tratado do dia a dia da nossa vida, para que você mude de vida, para que você tenha lares abençoados. Então, aprenda a cuidar dos seus filhos, para que eles sejam bênção para a vida de vocês. Glória a Jesus. Talvez você que se converteu agora, lá atrás você apresentou seus filhos em um lugar que não era para ser apresentado, a deuses que não era para ser apresentado. Ainda há tempo dessa maldição ser quebrada. Você entende essa verdade? Provérbios 10, olha o que está escrito em Provérbios 10. Provérbios 10, verso de número 1 diz assim: filho sábio o filho sábio, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. O que Salomão está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: o filho sábio alegra o seu pai. Mas como que um filho vai ser sábio se ele não for instruído pelo pai? Ele só vai ser instruído por um pai se o pai for sábio. Se o pai for tolo, ele não vai ser instruído por um pai sábio, então ele vai ser tolo também. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Ele já está dizendo que um filho sábio é o espelho do pai. Foi os pais que ensinaram ele a ser sábio. Então ele disse aqui: olha, o filho sábio é a alegria do pai. O pai vai dizer assim: eu estou despreocupado porque o meu filho foi criado em uma estrutura que ele será sábio, porque eu fui sábio para ensiná-lo. Então ele está dizendo aqui: o filho sábio é a alegria do pai. O pai, em vez de ter tristeza, ele vai se alegrar. Aí ele vai dizer assim: mas o filho é rebelde, o filho louco, o filho desobediente, ele é a tristeza da mãe. Agora observe, por que um filho ele cresceu desobediente? Porque não foi ensinado pelos pais a obedecer. É aí onde está o problema. Então por que um filho é desobediente? O meu filho é desobediente. Por que ele é desobediente? Porque ele foi entregue a fazer o que ele quis e não o que você quis que ele fizesse. Esse é o segredo. Olha que coisa tremenda. Então ele vai trazer tristeza para a mãe. Então a mãe vai olhar para ele e vai dizer: em vez de eu me alegrar com meu filho, eu tenho tristeza dele, porque ele vai dar trabalho automaticamente. Olha o que diz Provérbio 13, 24. Provérbio 13, 24. Anote bem, por favor, para a gente orar. Provérbio 13, 24 diz assim: o que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que ama ao seu tempo o castigará. Ele disse: se você retém a vara de correção, você está aborrecendo o seu filho. Mas olha que coisa tremenda, o que retém a vara de corrigir o seu filho, olha o que ele disse: em vez dele abençoar o seu filho e instruí-lo, ele vai aborrecer o seu filho, e ele, quando crescer, vai lhe dar trabalho. Olha que coisa tremenda. Mas o que ama a seu tempo castiga. Qual é o pai que não castiga o filho? E todo pai castiga o filho porque ama. Eu não estou falando de castigo, de você ter que maltratar o seu filho, ter que arrancar sangue do seu filho, não é isso.
a vara de correção, ela não é somente simplesmente você bater no seu filho, mas a vara de correção, ela enquadra muitas coisas. É você conversar com ele, é você instruir ele no ensinamento de que quando você falar, ele tem que ter medo de você. Antigamente, irmãos, você que é mais velho, que está me ouvindo agora, você vai entender o que eu vou falar. Na minha época, eu tenho 39 anos, na minha época, se o meu pai estivesse conversando com alguém e a gente passasse na sala, ele só precisava olhar para a gente se retirava e não passava nunca mais ali. Então, não é necessário um grito com palavras, é necessário um olhar somente. Você entende isso? Quando você olha para um filho, ele já entende o que você está dizendo para ele. Então ele passa a ter respeito. Às vezes as mães gritam demais com os filhos, mas eles não obedecem. Por quê? Porque só fica somente no grito. Ele sabe que não vai ter efeito na vida dele. Então ele passa a perder o medo de você. Filho tem que ter temor, tremor e medo do pai. Mas para isso não precisa bater nele. Você só precisa conversar e passar para ele a ideia de que ele tem que respeitar você. Ele precisa crescer nessa obediência. Você entende? Então, quando você falar não, ele entender. Quando você disser sim, ele compreender também. Olha o que Salomão disse aqui. O filho que cresce na obediência aos pais, ele será a alegria da casa. Mas ele precisa ser corrigido. Hoje, se você olhar com a cara feia para o filho, antigamente o pai olhava com uma cara feia para o filho já entendia tudo, ele saía, não passava mais ali na frente, ele respeitava aquele tempo. Hoje, se você olhar com a cara feia para um filho, ele olha para você e fala assim: tá sentindo alguma coisa, coroa? É assim, você entende? A mãe grita, ele dá 2 gritos por cima, ele fala mais alto. Você já prestou atenção quando você pede algo para um filho que está no celular? É 2, 3 vezes para ele te responder. E quando ele responde, é mais 10 minutos para ele ir até você. É assim. Porque nos falta autoridade. Os pais perderam a autoridade. E a autoridade não é somente no chicote, não. É na ideia, a forma de você tratá-los. É o seu comportamento. O comportamento seu com o esposo, com a esposa, como vocês tratam um ou outro, eles observam tudo. Como é os vossos comportamentos, você entende? Por quê? Porque quando você vai corrigir um filho que você xinga e briga com a sua esposa, ele vai dizer: o que o senhor quer que eu aprenda se o senhor vive brigando e xingando a minha mãe? Você entende essa verdade? O que a senhora vai passar para mim se a senhora xinga o meu pai? Se a senhora briga com meu pai por tudo? Então, o que a senhora vai me ensinar? E eles jogam na cara, irmãos. Isso de fato é verdade. Então, observe aqui, ele disse: mas o que ama o seu filho, ao seu tempo castiga. Então tem um tempo certo. Você entende? Eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante para nós. Os filhos, você não pode mudar a fase dele. Se você mudar a fase dele, ele vai te dar problema lá na frente. Fase de criança é fase de criança. Às vezes a gente quer mudar a fase de criança para tornar ele adulto, mas ele tem uma mentalidade de criança. Nunca queira mudar a fase da criança. Tratar ele ainda como criança, como se ele fosse adulto. Lá na frente ele vai te dar problema. Você consegue entender? Então, entenda a criança, ela tem fases. Então, quando eles estão mudando de fase, você muda a forma de lidar com ele também. Então, isso é muito importante também. Saber lidar com a criança quando ela é criança, quando ela é adolescente, quando ela é jovem. Isso é muito importante também analisar. Mas sempre corrigindo e ensinando ela, para ela não te dar trabalho lá na frente. Provérbios 22, olha o que está escrito. Provérbios 22, verso 6. 22, 6. Olha que coisa tremenda. 22, 6 diz assim: instrua o menino no caminho em que deve andar,
e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que Salomão está dizendo? Salomão está dizendo aqui, olha que coisa tremenda. Ele está falando assim: você precisa instruir o seu filho no caminho que ele deve andar. Agora eu vou te perguntar, qual é o caminho que o seu filho tem que andar? Ele vai andar no caminho que você anda. Ele vai andar no caminho que você anda. Preste bem atenção. Se um casal, ele gosta de balada, ele gosta de farra, ele gosta de bebedeira, ele gosta de coisa errada, os pais usam droga na presença dos filhos. Eu fui uma vez orar em uma casa de um pai que era drogado, e ele fumava maconha, usava droga na presença de uma criança de 4 anos. Como essa criança vai crescer e como será a mentalidade dessa criança? É o que ela vê. Então, olha o que ele disse aqui: ensine os seus filhos no caminho em que ele deve andar. Mas qual o caminho que o seu filho vai andar? Vai ser o caminho que você vai apresentar para ele. O que ele vê, o caminho que ele vê você andando, pode ser o caminho em que o diabo vai colocar na cabeça dele para ele andar. Você entende, irmão, essa verdade? Quantas crianças falam assim: eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como a minha mãe? Quantos jovens falam hoje: não, de forma alguma, eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como a minha mãe? Que exemplo esses pais deram para esse filho dizer isso? Mas se você ensinar o caminho que ele deve andar, quando ele completar 18, 20 anos, ele vai olhar para você e vai dizer assim: hoje eu vivo a minha vida, mesmo que ele viva uma vida errada lá na frente. Ele vai olhar e dizer assim: hoje eu vivo a minha vida do jeito que eu quero, mas eu não posso dizer para mim que a vida que eu vivo foi culpa dos meus pais, porque eles me ensinaram a verdade. Salomão, ele disse: ensina o seu filho, o menino, o caminho que ele deve andar. Mas se você não andar em um caminho reto, ele vai observar tudo e ele pode se desviar. Se você não instruir ele, por quê? Porque hoje o que está acontecendo? Os pais estão andando no caminho certo, mas estão deixando os filhos andar no caminho errado. Preste atenção, hoje os pais vão para a igreja e deixam os filhos jogando. Os pais vão para a igreja e os filhos ficam jogando videogame, né? Não é assim? Ou fica no celular. É fato, isso aí é verdade. Então os pais vão para a igreja e os filhos ficam em casa. Não é assim? Então eles ficam com alguém, ficam com outras pessoas. Então os pais estão firmes, eles vão para a igreja, ora, buscar Deus e etc. Só que os filhos não estão crescendo nesse caminho, eles estão crescendo em outra visão. Eles não estão seguindo o caminho dos pais. Quando eles começarem a entender a vida, o que vai fazer? Os pais já têm perdido o controle. E perdendo o controle, nunca mais ele coloca a coisa em ordem. Por quê? Porque se ele não controlar o filho quando ele ainda é pequeno, quando ele começar a andar com as suas pernas, o pai perde o controle e já era, ele não tem mais domínio sobre ele. Por isso que ele disse aqui: ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Ele vai dizer assim: eu vou obedecer às regras do meu pai, da minha mãe, porque eles me ensinaram a verdade. Você entende isso? Olha que coisa tremenda. Porque quando envelhecer, nunca se desviará dele. Esse caminho vai ser o caminho em que você anda, tem que ensinar a ele. Se você andar e não ensinar os seus filhos, não vai adiantar nada também. Mas se você andar e fazer com que os seus filhos andem, eles serão abençoados. Eu quero concluir com você em Provérbios 29, 15. 29, 15. Olha que tremendo, 29, 15. Diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe.
Você precisa redobrar a sua atenção para ouvir isso. A vara e a repreensão. O que é a repreensão? Nós vamos repreendê-los quando eles estiverem errados. Todas as vezes que os filhos errarem, eles não forem repreendidos, eles vão perder o medo dos pais e o dia em que você chamar ele para uma conversa, ele vai levantar a voz contra você. Eu lido com isso todos os dias. E eu vou em lares e em casas praticamente todos os dias e eu vejo a rebeldia dos filhos com os pais. E você sai de lá envergonhado. Você consegue entender isso? Observe. A vara de correção é a vara do ensinamento. O ensinamento vai ensinar o filho a ter respeito, a ter responsabilidade. Vai ensinar o filho a ser obediente. Primeira coisa, com seus pais. Se eles não respeitarem os pais, eles não vão respeitar ninguém lá fora. Se eles não aprenderem com seus pais, o mundo vai ensinar eles. E o mundo ensina da forma do mundo. E o mundo, a Bíblia diz que já no maligno. Então quem vai ensinar eles vai ser o sistema de Satanás. Entende essa verdade? Eu estou passando comida para você que muitos não vão ensinar isso. Isso é segredo de Deus para nossas vidas. A vara da correção dará sabedoria. Agora ele disse, mas o rapaz entrega a si mesmo. O que é um jovem, um filho, uma criança entrega a si mesmo? Ah, deixa ele brincar. Não, deixa ele para lá. Sabe o que a gente faz hoje? Pega o aparelho de celular para o filho não incomodar a gente, para dar um descanso, a gente entrega na mão dele, coloca, deixa ele entregue, deixa ele lá, ensina ele a mexer e ele vai, e ele faz tudo que ele quer. Ele é entregue a si mesmo, e toda criança que é entregue a si mesmo, quando ela ainda não tem o direito de se dominar, ela vai dar trabalho quando crescer. Isso é fato, irmãos, isso é fato. Ele disse, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonhará a sua mãe. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Esses pais vão passar vergonha com os filhos que são entregues a si mesmo. Todo jovem só pode ser entregue a si mesmo quando eles completam uma idade de adulto. Aí eles serão entregues a si mesmo. Por que o pai do filho pródigo deu a herança dele? Porque ele já era adulto e já poderia assumir as suas responsabilidades. E aí ele pega toda a herança e sai de casa. Mas se você instruir as suas crianças ao caminho que ele deve andar, eles vão crescer em obediência. Mas eles precisam ver que caminho que você está andando para poder eles te obedecer. Você entende isso? Que Deus possa abençoar você essa noite. Eu quero que você aprenda essa verdade. Você jovens que está namorando, cuidado com a fornicação, porque a fornicação é pecado. E o diabo vai fazer com que elas engravidem e gere filhos em pecados. E esses filhos cresçam debaixo de maldição. É o que está acontecendo nos dias de hoje. 80% dos jovens estão nessa situação. Que Deus possa abrir o olho de todos os nossos jovens, de todos. Transmita, passa esse vídeo, compartilha esse vídeo. E nós aprendemos muito com isso. Tem muitas coisas a ser pregado aqui. Os pais obedecer os filhos. Tem muitas coisas. Como lidar com os filhos, não irritá-los. Os filhos também não desobedecer os pais, porque senão eles terão sérios problemas. Nós vamos tratar um pouco sobre isso lá na frente. Então que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus. Se você tem filhos que ainda não foi apresentado a Deus, depressa possível, leva para a igreja. Nós vamos ungir e apresentar. Você pode pegar os seus filhos, ungí-los com o óleo da unção e apresentá-los a Deus, quebrar toda maldição na vida deles, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore comigo nesse momento. Eu
Eu peço que você que está aí, coloque uma mão no seu coração, feche os seus olhos. E eu quero orar com você essa noite, em nome de Jesus. Bendito Deus e eterno Pai, nós oramos, Pai, por cada mãe, por cada pai essa noite, Senhor. Meu Deus, ó Pai, oramos pelos nossos jovens. E eu sei que muitas mães que estão me ouvindo agora têm filhas de 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17, 18, 20, que estão namorando, Senhor. Meu Deus, guarda essas jovens que ainda não têm estrutura, que ainda não têm sabedoria. Que o Senhor possa guardar essas jovens de toda a influência de Satanás, de todo mal. Guarde ela, meu Deus, da bebida, da cachaça, das drogas, da influência da fornicação, da prostituição. Guarda, meu Deus, essas crianças, meu Deus, em nome de Jesus, esses adolescentes que agora estão crescendo neste período tão difícil, do século 21, meu Deus, a tecnologia avançada, que o Senhor possa guardar os nossos jovens. Guarda, meu Deus, essas mães que estão preocupadas com os filhos que saem à noite, chegam de madrugada, que elas possam ser guardadas, meu Deus. Deus, guarda estes jovens. Guarda, meu Deus, ó Pai, essas jovens, Pai, que estão, meu Deus, ó Pai amado, como uma presa fácil, sendo vulnerável às coisas do mundo. Que o Senhor possa protegê-los, meu Deus. Não deixe, meu Deus, crianças serem geradas em pecados, meu Pai, mas que elas possam, meu Deus, ó Pai amado e Pai querido, nascer em um casamento legalizado, em uma família estruturada, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, não deixe crianças nascerem e crescerem debaixo de maldição. Por favor, Senhor, guarda essas jovens, as jovens da igreja profética, não somente da igreja, mas do mundo, do Brasil, meu Deus, e do mundo. Guarde, meu Deus, as nossas crianças, guarda o ventre destas jovens, para que crianças não sejam nascidas, meu Deus, debaixo dessa maldição. Meu Deus, guarde, meu Pai, as mães, o coração dessas mães que estão, meu Deus, agora engravidando, crianças que estão sendo nascidas, que elas possam despertar, que elas não apresentem essas crianças em centros de macumba, em espiritismo, em lugares que não são de Ti, Senhor, mas que as crianças possam ser apresentadas ao Senhor, Deus. Tu és o único Deus, assim como Jesus foi apresentado com 8 dias de nascido ao Senhor, Deus, que é o Pai. Que todas as crianças possam ser apresentadas ao Senhor, possam ser abençoadas, que todas as crianças, meu Deus, que já foram apresentadas a demônios, que sejam quebradas a maldição na vida delas, que elas possam ser livres, isentas do pecado dos pais, que elas possam ser guardadas, meu Deus, essa noite. Te peço a proteção para essa família, que essas crianças cresçam na obediência, que os pais ensinem aos seus filhos o caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem não se desviem desses caminhos, Pai. No nome de Jesus, Pai, que os pais possam apresentar aos filhos o caminho verdadeiro, que os filhos não cresçam em um lar com contenda, com briga, com confusão, para que eles não cresçam, meu Deus, ó Pai, com um coração, meu Pai, contaminado, com ódio, com mágoa, com raiva. Meu Deus, que essas crianças possam crescer, Pai, que a depressão não possa contaminá-los, a opressão, meu Deus, ó Pai, a ansiedade, meu Deus, ó Pai amado e Pai querido, no nome de Jesus, Pai, que o medo, Pai, não possa, meu Deus, ó Pai, atingir essas crianças, esses jovens, a opressão do mal não possa contaminar essas crianças, que os espíritos de enfermidade, as enfermidades físicas não tenham poder contra essas crianças, que os demônios sejam impedidos de funcionar contra essas crianças, meu Deus, que estão nascendo, que estão crescendo agora, Pai, que toda maldição, meu Pai, seja quebrado, meu Deus, que o pecado dos pais não reflitam nesses filhos, que eles possam crescer isentos deste mal, meu Deus, que este lar tenha paz, que essas crianças possam dormir em paz, que o demônio chamado demônio mirim não possa atormentar essas crianças, que os demônios não tenham poder contra essas crianças, que elas possam ser guardadas, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a paz do Senhor reine sobre esta casa, em nome de Jesus, que aonde há uma enfermidade sobre as crianças possam sair, bater em retirada, que essa doença ouça a voz do Espírito Santo e saia da vida dessa criança agora, saia da vida deste jovem, desse adolescente, esse jovem, meu Deus, que está com dor no estômago,
estômago, jovem que está, meu Deus, com problema, meu Pai amado, no útero, jovem que estão com problemas, meu Deus, de hemorragia, jovem que estão com problema na garganta, que estão com problemas, meu Deus, seríssimos, com dores, jovens, meu Deus, que estão sendo atacados por depressão, por opressão, sejam libertos essa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Seja despedaçado todo dado inflamado do maligno, seja despedaçado toda a obra de Satanás contra os casamentos, contra os jovens, contra os adolescentes, contra os noivados, contra os namoros, contra os relacionamentos, contra, meu Deus, ó Pai amado, os casamentos jovens, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Te peço essa noite, Pai, dê liberdade para que eles vivam felizes, sejam livres da escravidão, sejam livres do pecado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar todos que estão me ouvindo agora, sem exceção, todos que estão me ouvindo sejam abençoados, e que vocês que são mães criem filhos abençoados, vocês que são jovens, em nome de Jesus, que estão grávidas, que os filhos estão novinhos, novos, são as crianças ainda, que possam crescer e que vocês possam ensiná-los debaixo da sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, para a glória de Deus. Um abraço, até amanhã, se Deus conceder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.